Pronto. Ok. Boa tarde a todos e todas. Toda essa audiência, eu gostaria de saudá-la com as cordiais saudações universitárias. Para a gente é um gosto, uma alegria iniciar a nossa jornada 2020-21 dos seminários PSE-UFBA. Este é um fórum pensado para aglutinar nós, pesquisadores desse ramo do conhecimento. A nossa missão é exatamente trocar ideias, vivências, experiências e, quem sabe, também vislumbrar cooperações e colaborações entre os grupos, né, atuantes, tanto não só no país quanto fora do país, né. Bom, a nossa, como planejado, a nossa primeira edição do ano conta com a colaboração do professor Raoni Maia Fontes, professor do departamento aí de Engenharia Química. Ele irá explanar um pouco sobre o que ele tem feito no seu doutorado. Esse doutorado tem sido desenvolvido aqui no PEI, né, no Programa de Engenharia Industrial, a qual fazemos parte. E vamos fazer uma divisão já esperada, né? Primeira parte, o Raoni faz uma exposição, e aí, na sequência, nós abrimos para o diálogo, né? Nosso bate-papo, ok? E aí adianto que essa conversa ela pode ser feita pelo chat ou verbalmente, né? A gente abre e passa o microfone, passa o espaço para cada um fazer a sua questão, ok? Bom, se alguém eventualmente tiver uma dúvida, uma pergunta, durante a apresentação do Raoni, pode ser feito já no chat, tá bom? Tranquilo? Bom, Raoni, então, tenho o prazer de passar a palavra para ti. Fique à vontade. Estamos todos a seu comando, ok? Tá bom, fique à vontade. A palavra é sua. Valeu, boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui. Muito obrigado, Márcio, pelo convite. Fazer parte aí o primeiro seminário de 2021, né? Trazer aqui para vocês um pouco do conteúdo que a gente está pesquisando, um pouco do conteúdo que eu estou estudando no meu doutorado, né? Um pouco da minha área de pesquisa também, como professor do Departamento de Engenharia Química, com algumas orientações, né, de trabalhos e tudo mais, né, que envolvem aí a área de controle, e mais especificamente eu tenho me dedicado um pouco à área de sintonia de controladores preditivos, né. Então, o trabalho aí, como o título está dizendo, né, a gente vai apresentar um pouco uma técnica de um método, de um framework, na verdade, né, a gente chamava de um método e atualmente a gente optou por mudar o nome por framework. A gente acha que casa mais com o escopo do trabalho, né, de sintonia para controles preditivos, né, e a característica dele é ser baseada em uma otimização de horizonte recuado, né. Esse trabalho ele está disponível essa apresentação aqui tem como base os principais resultados, os primeiros resultados que a gente obteve, que foi publicado na Industrial Engineering Chemistry Research, né? Caso vocês queiram buscar esse trabalho para ler um pouco mais, se inteirar um pouco mais, alguns detalhes a mais aqui do framework, a gente vai ter um pedaço no final para a gente conversar mais um pouco, para as perguntas, né, as sugestões também, né, para a continuação da nossa linha de pesquisa e evolução do meu doutorado também, né, claro que as sugestões de vocês com certeza devem contribuir para a evolução da minha área de pesquisa, então fiquem à vontade para ler o arquivo, quem, se quiser, pode mandar um e-mail, eu posso disponibilizar, então, é isso. Então, para começar, para estabelecer um pouco do contexto, né, trouxe aqui rapidamente um pouquinho só para lembrar um pouquinho sobre controle preditivo, né, que é uma estratégia de controle, né, conhecida, e bastante conhecida por ser bastante flexível, né, bastante flexível,
porque ela tem, diferente de alguns outros controladores, de algumas outras estratégias de controle, a gente pode dividir ela em principais duas caixinhas, né? Vamos dizer assim, duas caixinhas. Então, aqui destacada, né? Uma caixinha aqui para simbolizar a otimização, né? Um otimizador, um algoritmo de resolver um problema ótimo, e um modelo que é usado para predizer o comportamento de um processo, né? Então, isso aqui, a cada instante de tempo, isso aqui é feita uma interação para se encontrar a melhor ação de controle naquele instante de tempo, né? E além disso, né, tem as restrições que ficam aqui dentro do otimizador. Então, um exemplo para a gente exemplificar aqui um pouquinho, um processo pode ser representado por um modelo não linear. Então, a principal característica de um controle preditivo baseado em modelo é ter um modelo, né, como o nome já diz, ter um modelo que a gente possa fazer as predições do sistema, né? A gente possa fazer a predição do sistema. A maioria das estratégias usam uma aproximação de modelo linear, e uma das mais clássicas é a aproximação por espaço de estado. Então, por espaço de estado, é uma das mais clássicas. Então, a principal ideia é representar o seu modelo, o seu processo através de um modelo, e o mais usado é a representação por um modelo linear. Então, com base nesse modelo, né, o algoritmo ele vai resolver um problema de otimização, vai fazer a figura clássica do MPC, vai fazer as predições, né, e o ótimo está em tentar, o objetivo clássico do MPC é aproximar as predições, né, as predições do valor desejado com o menor esforço de controle possível, né, com o menor esforço de controle possível. E aqui as restrições que eu tinha falado. Então, a construção toda desse algoritmo do MPC, né, ele interfere o desempenho, ou seja, o modelo que você escolhe, né, como o modelo representa o seu processo, interfere no desempenho dele, as restrições que você coloca interferem no desempenho dele, a construção da função objetivo interfere no desempenho dele, né? Então, existem vários controles preditivos na literatura com vários modelos diferentes, com várias funções objetivas diferentes, né? Essa aqui é a clássica, né, com um horizonte de predição P e um horizonte de sintonia aqui, ou de horizonte de controle M, né? Então, a clássica figura, uma clássica função objetiva. Então, todas essas elementos do MPC interferem no desempenho dele ao se implementar. Mas aí a gente faz uma questão meio que por lógica, ou pelo conhecimento intrínseco da técnica mesmo, né? Alguns desses elementos são descartados na hora de avaliar o desempenho. Descartados assim no sentido, tipo, se eu vou fazer um modelo de predição, vou botar um modelo de predição no meu controlador, a gente tende a usar o melhor modelo que a gente tem, para poder o desempenho do controlador não ficar à mercê do modelo, né? Então, a gente tenta usar o melhor modelo que a gente tem. As restrições, geralmente não, elas são dedicadas, né, na hora de implementar, as restrições mais do processo, né, as restrições mais referentes ao processo, variação de uma válvula, variação do motor, limite de uma válvula, limite de alguma variável controlada, alguma coisa desse tipo. Então, característica mais processo, segurança, então as restrições são mais dedicadas a isso. A função objetivo geralmente ela está relacionada ao problema de controle, que é se aproximar do set point com o menor esforço possível, né? E então, tirando esses elementos, sobram os ditos parâmetros de sintonia do MPC, né? Que são os conhecidos horizonte de controle, né? Os horizontes de predição, né? Que é o quanto ele vai fazer a predição, o horizonte de sintonia, ou de controle, desculpa, horizonte de controle, que é o horizonte quantos MVs, quantos movimentos a MV vai fazer, e os pesos das suas variáveis controladas, ou seja, o quanto ela é importante, né, e os pesos das variáveis manipuladas. Então, essa relação entre esses parâmetros, geralmente, os métodos de sintonia se dedicam a especificar esses parâmetros, né, a especificar esses parâmetros.
Só que diferente de um controlador PID, um controlador clássico, a interação desses parâmetros do P e do D são mais intuitivos, são mais conhecidos, né? E no caso do MPC, devido a essa gama, né, dessa flexibilidade toda dele, a interação desses parâmetros, né, como esse parâmetro vai determinar o desempenho do seu controlador, ela não é tão intuitiva, né? Então, o que é que a gente acaba enxergando na literatura, né? A gente acaba enxergando uma malha de controladores, né, com diferentes parâmetros a ser sintonizados, né? Gráfico não... com diferentes controladores a ser sintonizados. Então, vai ter vários métodos de sintonia com diferentes métodos com diferentes objetivos, né? Gráfico. O gráfico não carregou. Deixa eu atualizar a página aqui, né? Não é melhor avançar, não, Raoni? Aí. Então, o que acontece? A gente tem uma malha de controladores, né? Uma malha, não, desculpe, uma gama de controladores aí, com diferentes parâmetros, né? Diferentes parâmetros a ser sintonizados. Então, cria-se uma interação, uma confusão, né? A malha que mostra várias interações. Você tem, por exemplo, aqui, esse gráfico, ele representa, né, tenta representar aqui, na nossa pesquisa, né, que a gente fez, a confusão encontrada nas interações e na escolha dos parâmetros a ser sintonizado, né? Então, você tem aqui um MPC baseado no espaço de estado, você tem autores que sintonizam o RQ, autores que sintonizam o horizonte de predição, o horizonte de controle, né? Então, não necessariamente sintoniza os quatro. O DMC também tem trabalhos que sintonizam o horizonte de predição, né? E tem trabalhos que já não sintonizam o horizonte de predição, aí você tem que sintoniza o horizonte de modelo, outros trabalhos que não sintonizam o horizonte de modelo. Então, por aqui a gente vê mais ou menos que a gente encontrou que os NPCs que mais aparecem baseado em espaço de estado, DMC, e a matriz R, né, e a matriz que é a de supressão dos movimentos, e a matriz de ponderação das MVs são as mais escolhidas para sintonizar, né? Então, a gente separou, a gente fez mais ou menos um levantamento, né, de alguns trabalhos e encontrou mais ou menos essa relação, né? Então, você vê aqui que a maioria dos métodos,
ele é offline, né? Ele é offline, ou seja, você trabalha na forma de projeto de controlador, né? Você trabalha na forma de um projeto de controlador, você diz o seu desempenho antes, e você executa encontra aqueles parâmetros de sintonia, como geralmente a gente faz no P&D, né? E alguns poucos trabalhos são online, ou seja, são aplicados e durante a sintonia é corrigida durante o processo, vai caminhando, esses parâmetros vão sendo corrigidos, vão sendo atualizados, né? Como destaque também, a gente viu que há diferentes critérios, né, de sintonias, né, baseados mais em critérios de robustez, né, sintoniza só baseando em critérios de robustez, então aí você tem alguns métodos offline, alguns métodos online, tem outros que se dedicam a analisar apenas o comportamento das variáveis controladas, né, então você vê aqui de novo offline e online, alguns que misturam um pouco analisam um pouco do conhecimento do comportamento da controlada e da manipulada, né, da controlada e da manipulada, e aí, misturado aí com um critério de robustez, às vezes, coloca alguma análise de alguma matriz, alguma análise da frequência, junto, então a gente encontrou aqui uns 2 trabalhos que geralmente fazem essa jogada, e que mistura o comportamento da controlada e da manipulada, a gente encontrou aí poucos trabalhos, né, e de maneira offline. Então dentro desse cenário, né, o trabalho, ele pretende trazer, né, um framework que seja capaz de sintonizar de maneira online, né, o sistema de MPC, flexível a diferentes formulações de MPC, que você viu ali que a gente tem vários com diferentes parâmetros, e diferentes critérios de sintonia, né, que o usuário possa fazer, né. Então, a contribuição desses trabalhos, ela vem no sentido de fornecer essa estrutura flexível, né, para diferentes controladores, uma otimização de horizonte recuado e um projeto de monitorar e rastrear, né, os critérios de sintonias desejados. Então, o nosso framework proposto, ele é praticamente uma camada, ele é uma camada, né, acima da camada de controle, né, onde ele vai receber as medições do processo e ajustar os parâmetros do MPC. Né, e aqui a gente tem alguns elementos, os elementos principais, uma simulação de malha fechada, né, um algoritmo de otimização e os critérios de sintonia, né. Então, para a gente detalhar um pouco mais, esse critério, esse otimizador, né, como a gente falou ali na contribuição, ele é dividido em 2 etapas, né? A gente dividiu em 2 etapas, que é o monitorar e o sintonizar. Então, ele vai ser uma camada que vai estar acima da camada de MPC, e o que é que ele vai fazer? Ele vai receber as medições, e a partir dessa medição, ele vai fazer uma simulação da malha fechada. E o que é essa malha fechada? A malha fechada é como se fosse o MPC junto com o modelo do processo, né? O comportamento do processo em função daqueles parâmetros de sintonias aqui que a gente vai chamar de θ, no conjunto de parâmetros θ de sintonia e das medições que você obteve de processo. Se essa simulação retornar e os critérios estão satisfeitos, ele mantém os parâmetros do jeito que está. Se essa verificação retornar que não está sendo satisfeito, então ele ativa a sintonia para resolver o problema de sintonia e encontrar os parâmetros ótimos, que é que a gente vai detalhar um pouco mais esse elemento aqui. Né? Então, a gente tem 2 camadas de monitoramento e uma camada de sintonia que vai avaliar. Vai avaliar os parâmetros com base em quê? Né? Com base nos critérios desejados. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, que a gente construiu, né,
um critério na forma de túnel, né? Nesse trabalho que a gente demonstrou, que a gente colocou foi publicado, a gente colocou como exemplo, se desejar rastrear critérios de comumente conhecidos, como overshoot, tempo de pico, tempo de assentamento, tempo de resposta. Então, a gente faz a proposta de representar esses critérios na forma de um túnel, né, na forma de um túnel, onde a gente definiu como túnel performance, né, que é o túnel aqui da performance de sintonia, e aqui é o desempenho, né, a performance e o desempenho para o monitoramento, ou seja, na hora de fazer a simulação, né, se está estacionário, a gente vai ter um túnel de mais ou menos 5%, de mais ou menos 2%, né, como geralmente a gente define se uma variável está dentro do estado estacionário, e se ela sair, né, dessa especificação, é que ele vai ativar a sintonia e aí vai usar esse túnel de K para poder avaliar se a resposta prevista está dentro e ficar variando os parâmetros para colocar a resposta dentro desse túnel. Então, a filosofia da proposta do framework, ela é muito parecida com o próprio algoritmo do MPC, né? Dois são baseados em algoritmo de horizonte ecoado, né? O MPC tem a previsão do modelo em malha aberta, a gente usa uma simulação da malha fechada, né? O MPC, ele tem as ações de controle como variável de decisão, a gente chamou aqui de ações de sintonia, que são os parâmetros. O MPC, ele tem um horizonte de predição, que é o quanto ele vai à frente na malha, né, do modelo, a gente chamou de horizonte de simulação, que é o quanto a gente vai à frente da nossa simulação. O horizonte de controle no MPC, que é quantos movimentos a gente calcula da MV, né, determina aí o tamanho da sua variável de decisão. A gente tem o horizonte de sintonia na nossa camada de sintonia, que é quantas variações do parâmetro eu vou fazer dentro aí da simulação. Então, se a gente pegar um pouquinho mais detalhado aqui a figura, se a gente pegar um pouquinho mais detalhado aqui a figura, aquela figura do começo, né? Então, a malha fechada, ela é a simulação da malha fechada, note aqui que é o mesmo MPC usado, né? Seria o mesmo algoritmo no MPC usado, com um modelo, né? A recomendação da gente é usar o mesmo modelo que você usou o modelo para projetar o seu MPC. Isso daqui criaria, né, uma simulação que a gente chama de uma simulação nominal, né, porque o MPC está fazendo a predição com o modelo correto, vamos dizer assim. Só que, na verdade, a gente tem um modelo aqui e a planta tem um outro modelo, né, que é o chamado mismatch. Então, para corrigir esse mismatch, a gente adiciona um bias aqui nessa malha nominal. Se o MPC que estiver sendo usado, ele exigir, né, for baseado em estado, né, então você vai ter que usar um estimador de estado para poder alimentar esse algoritmo de MPC. Então, o mesmo estimador de estado que você usa na sua malha fechada, vamos chamar aqui de real, né, na sua malha fechada da planta, você deve usar aqui na sua malha de simulação, vamos chamar assim. Então, uma representação, né, da sua malha fechada. Então, é como se a gente tivesse criado aqui uma função, né, um modelo em função dos incrementos de parâmetros, né, assim como no MPC a gente tem incrementos da MV, né, que é o delta U, aqui nesse trabalho a gente criou os incrementos do parâmetro, ou seja, a cada instante de tempo, a camada de sintonia, ele vai incrementar algo no parâmetro, vai mudar esse parâmetro através de uma variação. Então, esses dados são coletados para avaliação do critério de performance, né, do critério de desempenho que foi projetado. Isso vem para um otimizador que vai fazer o seu trabalho aqui, né, no caso, variar o θ, até encontrar o seu mínimo ou o seu máximo, dependendo da construção da sua função objetivo, para representar o seu desempenho. Como todo otimizador, tem as suas restrições de variação do parâmetro, tamanho do parâmetro, o tamanho aqui, mínimo e máximo do parâmetro, né, as limitações do parâmetro, e outras restrições que sejam necessárias para a construção da sua camada de sintonia, né. Então,
em termos de matematicamente, a gente representando, a gente tem aqui o Y simulado, junto com o ΔU simulado, que são obtidos pela simulação de malha fechada, certo? O Y desejado, que é recebido. A variável de decisão são os incrementos do parâmetro, né? Os incrementos do parâmetro. E aqui, uma observação, diferente do MPC, o incremento do parâmetro, a gente optou em fazer um incremento relativo, né? Que aí, qual foi a nossa ideia? Ficaria mais fácil para o usuário, nessa questão do desempenho aqui, para esse exemplo, ficaria mais fácil ele determinar as restrições aqui de delta mínimo e delta máximo, pensando do tipo relativo, pensando na forma relativa, né? Uma coisa é no controlador a gente determinar um delta U e um delta máximo, porque a gente sabe o elemento final de controle, do tipo, a válvula só abre 0,5% por segundo, né? Alguma coisa assim do tipo, a velocidade de abertura dela é isso, então fica um pouco mais fácil do adição. No caso do parâmetro, o valor parâmetro é um valor real, né, positivo, e não necessariamente a gente pode dizer, pode variar delta 10 unidades a cada intervalo de amostragem, ou 5 unidades, ou 100 unidades. A gente preferiu, em vez de fazer tipo uma PA, né, uma soma, a gente preferiu fazer relativo, ou seja, a cada instante de amostragem, por exemplo, se o delta mínimo for 0,1, ele vai variar no máximo 10% do parâmetro atual, né? Então, isso faz com que, se necessário, o otimizador cresça o parâmetro de uma certa velocidade exponencial, ou se for necessário, ele decresça em uma certa velocidade exponencial também, né? Decresça rapidamente o parâmetro. E aí fica mais fácil para o usuário dizer, não, eu quero que a cada instante de amostragem ele varie 10%, ele varie 15%, ele varie 20% do que ele está. Então, assim como o MPC, o delta, essa ação de sintonia, ela é um trend de incrementos, né, limitado aqui pelo horizonte de sintonia, e uma vez calculado, a gente implementa o primeiro, né, ou seja, o próximo conjunto de parâmetros, que é a primeira variação, multiplicada pelo parâmetro antigo, e aí eu vou ter o novo parâmetro que vai ser incrementado no MPC, né? E, assim como o MPC, a gente tem duas matrizes aqui de ponderação, né? Essa matriz aqui é uma matriz aqui que a gente coloca nesse trabalho aqui, que a gente vai explicar mais a fundo, coloca ela como ligada ou desligada, que é você quer as ações você quer usar o comportamento das MVs na sintonia ou você não quer usar o comportamento na sintonia, mas o usuário poderia usar algum valor aqui diferente desse critério, né, no caso, diferente desse critério de usar ou não usar. Nesse trabalho, os resultados que a gente vai mostrar, a gente quis mostrar o impacto de usar e de não usar a MV nos resultados da sintonia. E esse gama aqui é uma matriz de penalização da função objetiva, né? Qual foi o que foi pensado aqui? Como a gente está criando um critério de túnel, a gente não colocou esse critério de túnel como restrição do problema de sintonia, para não deixar ele tão vamos dizer assim, ficar mais hard, né? Não ficar tão hard o algoritmo de otimização. Então, o que foi que a gente pensou? A gente vai colocar uma matriz de penalização, onde se a simulação fugir do túnel, ele vai ser penalizado de maneira exponencialmente, ou seja, quanto maior aquele ponto tiver fora do túnel, mais penalizado ele vai ser, né? Mais penalizado ele vai ser, isso vai fazer com que a função objetivo cresça e assim o algoritmo de otimizador tente fugir, tente não ir para esse lado, né? Tente obedecer o máximo que ele conseguir essas limitações do túnel. Aqui dentro nós temos uma variável, a gente colocou uma variável lambda para testar alguns critérios de sintonia, desculpa, que a gente colocou aqui no caso ou 1 ou 0. O que isso quer dizer? Quando a gente está aqui com 1, que a gente vai chamar aqui de tunnel integral square erro, o que é que ele quer dizer? Quando o simulador, né, a simulação de malha fechada, fizer a simulação e essa simulação ainda estiver toda dentro do túnel, o otimizador ainda vai ficar buscando que
esse comportamento do MV se aproxime do set point desejado. Se a gente optar por 0, se a simulação estiver dentro do túnel, o que vai acontecer? Ele vai zerar, vai acabar zerando essa matriz e ele vai buscar minimizar as ações de controle. Então, quando a gente escolhe gama 0, a função objetiva só vai ficar sensível aos valores de y que estão fugindo ao túnel, certo? E quando for 1, ela vai ficar o tempo todo sensível aos valores da variável controlada, buscando ficar mais dentro do túnel possível, o mais próximo do set point possível, né? E isso acabou gerando comportamentos diferentes na sintonia, que é o que a gente explorou nesses resultados preliminares, né? Então, chegando aqui aos resultados, para a gente fazer essa discussão, o primeiro resultado, a gente usou o DMC, né, que é um algoritmo clássico, usando como planta uma função de transferência aqui, é a binária, né, uma coluna binária, bem conhecida aí na literatura, com um mismatch de mais ou menos 20% nos ganhos e nos tempos mortos, né? Então, aí a gente tem um mismatch da planta com o controlador, né? E o otimizador é o clássico DMC, com os dois pesos, onde a gente vai sintonizar aqui a matriz Q, QY e a matriz de supressão, né? Então, vamos ver aqui a questão dos resultados. Então, o que é que a gente buscou aqui nesse resultado, né? Com base aí nessa função que a gente pegou da literatura, né? Era uma mudança de set point no mesmo instante de tempo, né? Mudança de set point no mesmo instante de tempo. E aí a gente testou com os dois critérios, né? Que a gente chama aqui de T e MVI e T, ISE e MVI. O T e o TISE e MVI foi como eu falei, né? O T é com gama 0, ou seja, o otimizador ele só é sensível aos valores que fogem do túnel, e o TISE é sempre sensível aos valores que estão sendo simulados. O MVI representa a questão da variável controlada, ou seja, então nesse estudo de caso, a gente manteve, né, dentro ali daquela função objetivo, a variável controlada como critério de desempenho, né, para a sintonia. E o que foi que a gente obteve aqui nessa simulação que chamou a nossa atenção e ganhou destaque, né? Que ao usar a função apenas do tuna, né, ficou nítido que ele teve um desempenho, vamos dizer assim, pior para as variáveis controladas, né? Quando que, usando o TISE, ele teve um desempenho melhor, né, para as variáveis controladas, resultando aqui uma integral do erro menor, né? Então, se a gente olhar aqui com um pouco mais de zoom, tirando ali o túnel, a gente vê que o comportamento aqui desse caso, ela foi um pouco mais suave, né? Ela foi um pouco mais suave do que usando a outra função que considera aproximação ao set point, né? Ela foi mais agressiva, né? E isso também se refletiu exatamente na MV, nas variáveis manipuladas, né? Ao usar apenas o critério aqui destacado em azul, a gente vê que os valores das variações da MV foram muito menor, ou seja, o controlador sintonizado por esse critério, né, teve ações de controle mais suave, né? O que a gente quis buscar nisso? Que alguns métodos de sintonia fazem a sintonia do seu controlador e não colocam o critério da MV, né? O controle da manipulada. Porque o controlador, MPC, por si só, ele já tem essa função. Mas aí, ao sintonizar sem considerar isso, seus parâmetros vão tender a um valor que não se importa, vamos dizer assim, com a variável manipulada, com o comportamento da variável manipulada. E foi isso que a gente observou, né, aqui também. Mesmo os dois considerando a variável manipulada, pelo fato
de eu não considerar a aproximação do set point, nos momentos em que a simulação estava dentro do tuna, o otimizador pôde, né, o otimizador ele pôde dar destaque à variável manipulada, né, pôde dar destaque à variável manipulada. E como é que ele fez isso? Mexendo nos parâmetros. A gente percebe aqui, ó, que enquanto usando o critério completo, né, o critério completo, ele se importa em variar os pesos, né, da matriz Q, né, que são a importância da matriz controlada, usando o critério azul aqui, que é o do túnel, ele primeiro aumenta a supressão, né, e abaixa o peso da importância, para depois, quando na frente a simulação começa a violar o túnel, para depois ele reduzir a matriz de supressão e aí sim aumentar o peso da importância, levando o sistema para dentro, para mais perto do túnel, mais perto do set point ali, mantendo ali o critério dentro do desempenho desejado, né? Então, se a gente olha aqui os túneis, né, os túneis aqui, ele foi pensado exatamente para que a função se comportasse, que o sistema em malha fechada se comportasse de maneira suave, mas o mais próximo possível de uma primeira ordem, né, um critério adotado por Cooper, né, que é uma sintonia offline, ele sintoniza de maneira que o sistema tenha o mais próximo de um comportamento de primeira ordem, então é uma sintonia um pouco mais conservadora, né, tende a ter valores de horizonte de controle muito alto, ter valores de R muito alto comparados a outras sintonias, né. Então, quando a gente botou aqui esse túnel e fez esses dois critérios, nesse caso, o comportamento da curva azul, ele obedeceu, vamos dizer assim, o critério desejado. E quando a gente usa o set point, né, a função objetivo completa, ele acaba fugindo aí do set point, set point desejado não, do critério ali estipulado pelo túnel, né? Acabou estipulando, fugindo um pouco do túnel. Ainda investigando para outros controladores, a gente optou para vir para uma estrutura um pouco mais, vamos dizer, mais atual da literatura, que são os controladores baseados em horizonte infinito, né? Nesse caso aqui, a gente usou um reator, né? Que é uma planta representada por uma planta não linear, certo? Onde a gente vai ter as variáveis controladas, a vazão de entrada, temperatura de resfriamento, as variáveis controladas, a concentração e a temperatura reagente, e os estados são as mesmas que as variáveis controladas, no modelo 2x2, né? A característica dessa representação do IHMPC é um modelo em espaço de estado, onde tem alguns estados artificiais, né, obtido aí pelo POM, né, pela resposta degrau, né, a representação analítica da resposta degrau, pelo trabalho de Dacia, que no caso é os polos estáveis, e o otimizador, né, é um horizonte finito, então vai aparecer alguns elementos novos, que é um peso terminal, né, para garantir aí convergência da série, uma variável de folga aqui, que ela é usada, né, esse controlador ele tem garantia de factibilidade, ou seja, em todo instante de tempo ele vai ter uma solução de resposta, mas isso não quer dizer que ele vai ter uma resposta uma ação de controle, mas isso não quer dizer que garante a ele um melhor desempenho, né? Então, a gente aqui, nesse caso, se dedicou também a sintonizar a matriz de ponderação das controladas e a matriz de supressão das manipuladas, né, para sintonizar esse reator 2x2. O cenário, então, construído, ele é baseado em um túnel, a gente definiu esse túnel de overshoot máximo de 40%, só para destacar aqui, as variáveis estão todas normalizadas, tá? Estão todas adimensionais, vocês não estranharem os valores da concentração e da temperatura, estão todas adimensionais, porque quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente usou valores adimensionais na sintonia, né, por questão de otimizador, aí eu preferi deixar o gráfico aqui em valores adimensionais mesmo, para a gente ver mais ou menos como o otimizador estava enxergando o sistema. Então, a gente vê aqui, então, a gente determinou aqui
O critério, né, o túnel construído foi baseado em um overshoot de 40%, e então desenhou-se esse túnel. Dessa vez a gente fez um pouco mais complicado, né, por se tratar de uma reação, a gente diminuiu a concentração e tentou manter a temperatura no mesmo ponto em que estava, né, no mesmo ponto em que estava. Então, para gerar aí um pouco de dificuldade na solução do controlador. Então, a gente usou agora um critério, aquele critério completo, né, aquele critério completo que usa o túnel e o erro para o set point, e aí fez o quê? Fez um teste considerando a MV e fez um teste não considerando a MV. Então, quando a gente não considera a MV, que é esse gráfico roxo aqui, a gente observa que claramente o otimizador ele encontrou parâmetros de sintonia, né, que conseguiram levar o sistema rapidamente para o set point dentro do túnel, né? Violando aqui pouquissimamente o túnel aqui de desempenho, né? Passou um pouquinho aqui, né, do desempenho. Você vê ali que 0,16, né? 0,16 e ali o mínimo estava em 0,15, né? 0,15. Então ele acabou passando um pouquinho ali o valor do túnel e voltou no segundo pico, ele já estava dentro do túnel, né? E aí continuou o sistema. Quando a gente optou por colocar AMV no critério de sintonia, a simulação ela já foi um pouco mais demorada para entrar no túnel, né? Já foi um pouco mais demorada para entrar no túnel, que foi aquilo que a gente estava conversando. Eu falei anteriormente, ao não considerar a MV, né, a variável manipulada, o que aconteceu? A sintonia, ela apenas é sensível ao comportamento da variável controlada. Então, o que vai acontecer? Ele vai escolher um parâmetro que faça com que a sua variável controlada se aproxime mais rápido do set point. E aí a gente vê aqui, ó, exatamente isso, né? O critério rosa aqui, que não considera a MV, teve uma variação da MV, que é a integral aqui da MV, muito maior do que quando a gente usa o critério da MV na sintonia, né? E aí, na soma de todos os critérios, né, a gente vê aqui que esse IG representa a soma desses 4 parâmetros, mesmo o roxo aqui tendo o melhor desempenho para as PVs, o seu péssimo comportamento com a MV, vamos dizer assim, né, trouxe a ele um índice aí global pior, né, trouxe a ele um índice global pior, né. Então, analisando a MV, né, já que a gente está falando aqui da MV, que está dentro da restrição, vou tirar um pouco aqui a restrição, para a gente enxergar com mais detalhe, a gente vê aqui claramente, no roxo, né, que dá para ver aqui no roxo, que ele teve incrementos menores, né, ou seja, um passo menor, que isso fez com que a soma de todos os incrementos fosse um valor mais baixo, enquanto que, quando a gente olha para um outro critério, você vê que ele dá saltos maiores, dentro da restrição do delta máximo, mas ele acaba usando muito mais o delta máximo do que o outro critério, né? Então, acabou resultando em um comportamento ruim da MV, né? Então, se a gente fosse pensar, nesse caso aqui, os dois ali estão próximos do túnel, né, próximo do túnel desejado, então caberia aqui, né, no engenheiro, na simulação, verificar se esse desgaste da MV aqui, né, é prejudicial ou não para o processo dele, né, já que se ele pode optar o critério sem a MV na sintonia, ok, tá bom para ele, ele obteve um resultado coerente com o que ele deseja, né. Isso é reflexo aqui, como a gente já tinha falado, dos parâmetros sintonizados, né. Note aqui que, ao considerar MV, ele usa aqui valores mais baixos da matriz de ponderação, enquanto que usa valores mais altos da matriz de supressão, né. Ele sobe aqui a matriz de supressão, no caso aqui representa aqui a vazão, né. Ele segura mais a vazão e acaba liberando um pouco mais ali a temperatura para conseguir atingir o objetivo, né.
E quando a gente não usa a NV no critério de sintonia, ele praticamente tende a zerar, né, os parâmetros de supressão, só não zera porque a gente vê que ele limitou ali um mínimo 0,001, né, então ele fica no mínimo, e ele aumenta muito a matriz de importância para que leve rapidamente o sistema ao seu set point, né? Leve rapidamente o sistema ao seu set point. Então, para a gente finalizar nossa apresentação, o sistema, né, construído, ele apresentou aí ele vem assim, meio que completa uma certa lacuna que existe na literatura em termos de métodos de sintonias dedicados a controladores, né? A maioria dos métodos, eles são específicos para alguns controladores, né? Eles são de maneira offline, então estão fazendo online, né? De maneira a sistematizar essa sintonia do controlador, né? E como destaque, a gente tem aí que ele a gente atingiu a flexibilidade que a gente queria, porque a gente testou controle de, como é que se fala, desempenhos diferentes, né? De certa forma, a gente conseguiu testar com desempenhos diferentes ali, com túneis diferentes, né? Diferentes tipos de MPC, a gente testou com 2 tipos de MPC nesse caso, a gente está fazendo um teste com outros tipos de MPC, que é o próximo trabalho que a gente está se dedicando para a publicação e evolução da pesquisa do doutorado. E, como destaque também, é a ação do controlador somente quando há a percepção da fuga do critério desejado, né? Então, ele ativa o otimizador apenas quando necessita, quando ele encontrou alguma não conformidade, né, alguma coisa de estranho no critério adotado para a malha fechada, né? Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês por estar aqui, desculpa aí pelo erro ali, como eu falei, o computador, a internet é a lei de Murphy, na hora ali o gráfico travou, não quis rodar, mas voltou ao normal. Estamos aí abertos para desculpa. Meus contatos aí para as perguntas. Meus contatos aí para quem quiser entrar em contato comigo, por e-mail, pelo Lattes. QR Code aí se quiser ler o QR Code, vai baixar o contato direto do celular. E fica aí, passo a palavra para a Márcia. Agradeço mais uma vez aí a paciência e a presença de todos. Ok. Obrigado, professor Raoni, pela sua exposição. Foi muito detalhada, né, em termos de métodos, técnicas, metodologia que estão associadas a desempenhos, métodos, sintonias de controladores preditivos. Então, como você colocou, né, mostrou bem que realmente a literatura é vasta em termos de sintonia, porém as técnicas disponíveis elas são ora dedicadas a determinadas formulações ou dedicada a formulações de modelo, né, a tipos de modelo, além de estar muito presa também a técnicas voltadas a um parâmetro de sintonia específico. Então, acho que eu achei interessante, né, essa sua exposição, mostrando que o que a gente está imaginando é uma metodologia, né, um framework que possa abarcar, ser flexível a diferentes estruturas de modelo, diferentes formulações de controladores, né? Então, acho que realmente os resultados são realmente bem provocativos nesse sentido. Bom, então vou passar a palavra para a nossa audiência, quem quiser fazer alguns questionamentos, dúvidas. Temos aqui já duas, iniciando com o professor Agemiro, e depois temos o professor Luiz, que quer fazer algumas perguntas. Professor Agemiro,
Fica à Sim, vontade. Márcio, obrigado aí pela palavra. Não, nós que agradecemos. Fica à É vontade. Não, primeiro aí, parabenizando o Raoni aí pela excelente palestra, né, que foi dada, né, com bastante recursos aí de apresentação, né, legal também, os vários recursos que você usou na tua apresentação, quero aprender contigo aí esses recursos aí depois. Muito bom, viu? Tá. O tema também é bastante importante aí para a área de controle, né, principalmente a parte de controle preditivo. Né, e essa questão da sintonia, né, seja ela offline, seja ela online, né, então a sintonia de controles preditivos realmente ainda não está bem consolidada, então estudos nessa linha são muito bem-vindos, né, você está contribuindo bem aí nessa direção. Né. Tem uma série de perguntas, assim, mas para não monopolizar aí demais, eu vou fazer algumas inicialmente, aí sobrar tempo, depois eu volto com algumas perguntas, né. Algumas delas são assim, em relação à tua estratégia como um todo, né, que você tem a malha de controle lá do MPC em cima da planta, né, você botou uma camada ali de monitoramento, né, exatamente para ver os parâmetros de desempenho, e depois a parte de otimização, né, mas essa parte de otimização, ela está, que eu entendi, né, pelo próprio auto-tuning que você colocou, está em malha fechada com controlador MPC, né, ou seja, ele está constantemente passando parâmetros atualizados para o controlador, né, dependendo também do monitoramento que é feito para a necessidade desses ajustes, né, que eu entendi na tua proposta. Né. A pergunta é em relação ao quanto que você consegue, ou se já fez esse estudo, ou se pretende fazer esse estudo, na garantia de estabilidade dessa malha como um todo, né, que você tem uma malha agora mais ampla, uma malha fechada, incluindo que você está sintonizando os parâmetros desse controlador interno, né, que em princípio tem o MPC com os parâmetros fixos, você pode, como ele é linear, né, você pode demonstrar se ele é estável, mas no momento que você faz essa variação dos parâmetros, né, com essa abordagem de otimização, né, se você já se debruçou em cima de verificar o quanto isso está afetando a estabilidade aí da malha de controle, né, tá? Então, essa é uma pergunta, eu vou fazer só duas agora no documentos, aí depois eu posso retornar e passar para o Luiz Cláudio depois a palavra. Né? A outra pergunta é em relação a se você considerou, ou se vai considerar nesses seus estudos também, a sintonia, né, do tempo de amostragem, que afeta o desempenho do controlador, e também os horizontes, né, de predição e controle. Né? Então, alguns comentários teus em relação a essas duas questões inicialmente. Muito obrigado, professor Edmiro. Para mim é uma honra tê-lo aqui, né, o professor Scott e outros professores aqui, do qual já vi várias palestras, assisti algumas palestras, algumas muito interessantes aí, fez parte da minha formação, inclusive, né, leitura de pesquisa. Agradeço muito a presença de vocês aqui. E obrigado pela pergunta, né? São perguntas muito interessantes e que a gente passou por esse dilema no começo da pesquisa, né. A estabilidade do controlador, a gente estudou um pouco, e quando eu estava estudando, a questão foi que a gente percebeu que, pelos critérios que a gente estava adotando, né, para validar a estabilidade do controlador, né, que era seguir uma curva de Iliá para 9, eu não ia conseguir continuar, não ia conseguir provar nenhuma estabilidade, porque ao mudar os parâmetros, a gente muda a função objetiva, então não teria uma garantia de que ela estaria decrescendo, né? Então não podia comparar com o instante anterior, né? Nem com a solução herdada, inclusive, né? Se a gente fazer um passo à frente somente com a solução herdada, eu já estou com função objetiva diferente, então já é uma outra coisa, eu não consigo comparar, né? Então a gente fez alguns testes empíricos para poder analisar o que é que estava acontecendo, né, nas simulações. O que é que a gente fez? A gente colocou essa malha aqui, essa malha totalmente igual a essa, né, ou seja, todos os modelos, né, tudo igual, tudo estimador, tudo da mesma forma configurado, e ficou analisando o comportamento do otimizador, de que maneira. Na primeira vez que ele é chamado, né, vamos dizer assim, ele vai calcular um trend de horizonte de parâmetros, né, isso ele vai calcular um trend de parâmetros, valores de ΔU e valores de ΔY. E ao implementar esse parâmetro no controlador de baixo, o ΔU que tem que sair aqui tem que ser o mesmo que eu simulei aqui em cima, e o Y que tem que sair da planta também tem que ser o mesmo. Além disso, a gente acompanhou o horizonte móvel desse trend do parâmetro, né?
se o otimizador, porque a gente faz isso, né, no próximo instante, a gente usa a solução herdada como estimativa inicial, né, e aí, se no próximo instante o otimizador dessa camada aqui se ia repetir as camadas, né, ou seja, ia se manter. Então, e foi o que a gente observou, né, uma vez ele calculado, né, que seria no perfil, no instante, vamos dizer assim, perfeito, ele manteve a solução, só foi deslocando no horizonte, ou seja, repetindo, vamos dizer assim, é como se no primeiro instante ele já tivesse resolvido o problema de otimização e já tivesse todas as respostas nos próximos instantes. Ele meio que só fez repetir e implementar, e o controlador convergiu para o ponto que ele tinha, para o ponto lá da simulação do critério desejado, né? Então, a gente fez algumas simulações assim, empíricas nesse sentido, para analisar mais ou menos esse comportamento da estabilidade, da convergência, mas teste de garantia da estabilidade do MPC com o parâmetro variando, não, a gente não tem esse estudo ainda, e essa prova nesse momento, né? E sobre os horizontes, como a gente, na pesquisa da literatura, né, a gente percebeu que os horizontes, tanto de controle como de predição, eles são um pouco retirados, principalmente das sintonias online, por dois motivos básicos, que é a questão da solução do MPC, né? Ao mudar o horizonte de controle toda hora, é fato que você vai, em algum momento, você pode fazer com que esse MPC dure mais tempo de encontrar a solução. E aí ele pode passar do tempo de amostragem que você estava determinado. Então, eu fico, se é 1 hora, o horizonte de controle é 1 ou 3, e aí passa para 8 no outro instante de amostragem, a solução desse MPC pode demorar mais tempo e aí pode fugir do tempo de amostragem, por exemplo. E acabar mudando, né, a dimensão do problema de otimização do MPC, né? Então, algumas literaturas não usavam o horizonte de controle como parâmetro em sintonia online. A gente fez alguns testes, eu fiz alguns testes com isso, e realmente, como é simulado, dava para perceber, né, que demorava mais, tal, melhorava alguns pontos, né, colocar mais um parâmetro ali, principalmente essa questão do MV, o horizonte de controle, ele tem um comportamento, ele tem uma ação muito forte no comportamento da MV, né, então uma ação muito forte no comportamento da MV. Então, se você tem uma preocupação com a suavização da MV, ele seria um parâmetro interessante para mudar, para atingir esse objetivo, mas também por ser que além disso tem um problema de inteiro, né, tem um valor inteiro. Então, o otimizador teria que considerar variáveis reais com variáveis inteiras. Então, já seria um otimizador um pouco mais já seria um pouco diferente para trabalhar. Assim como o horizonte de predição também, que ele vai alterar, porque o otimizador vai ter que fazer uma simulação maior, isso pode alterar, mas não tanto como o horizonte de controle, né, que interfere diretamente no tamanho da variável de decisão, e então a gente não colocou eles. Além disso, o horizonte de predição, muito na literatura, colocam como um valor dedicado à malha aberta, né, um comportamento mais de malha aberta, né, então, você conhecendo o modelo, seu modelo, você sabe como ele se comporta em malha aberta, você determina quantos pontos à frente necessário para que essa simulação descreva a dinâmica do seu processo, né? Então, ele acaba sendo um parâmetro, assim, mais do projeto, né, nos métodos que a gente, na literatura, mais do projeto do que no problema de sintonia. Inclusive, as matrizes, né, muitos trabalhos se dedicam mais ao R do que ao Q, porque os autores defendem, né, a matriz de supressão defende que ela é mais difícil de sintonizar, uma vez que a matriz Q ela pode ser definida apenas como a importância entre as PVs, né? Então, você diz, a variável 1 é mais importante que a 2, que é mais importante que a 3, tal. Você coloca ali e pronto, não mexe, tem que ser isso aqui, né? E meu controlador tem que manter esse nível de importância o tempo todo. Então, alguns autores
defende que deve se dedicar ao R, né? Se dedicam mais à sintonia do R. Então, esses outros parâmetros ficam aí. Com relação ao tempo de amostragem, segue mais ou menos a mesma coisa. Eu encontrei um método, né, que fazia a sintonia do tempo de amostragem. Nessa busca ali, eu destaquei tem um dos trabalhos ali, ele faz a sintonia do tempo de amostragem, mas também a maioria dos trabalhos, eles definem como a questão do modelo, né, a representação do modelo. Então, na hora de você representar um modelo, definir o tempo de amostragem que mais adequa, né, a essa apresentação, a essa representação da planta. Então, acabam tirando ele da sintonia, deixando ele mais como uma questão de projeto. Né? E aí tem a questão também da solução do MPC na hora de ser implementado. Né? O tempo de amostragem ele tem essa importância também. Além de o modelo usado na predição, ele ter caracterizado, vamos dizer assim, não perder a dinâmica, não perder a característica do processo, ele também está associado ao tempo de solução do MPC. Né? Você não pode botar um tempo, o MPC ele não pode rodar um tempo maior do que o tempo de amostragem que você definiu. Né? Então, foram essas questões. Tá, ok, Rony, obrigado aí pelas respostas. Tá? Até eu queria comentar que tem um aluno de doutorado aqui, que é o Sérgio, pena que ele não está aí, eu vi que ele não está na lista, que está exatamente trabalhando nessa sintonia da MPC, mas de forma ainda offline, né? Que seria, eu acho que interessante para integrar aí com a abordagem online, né? Porque todos esses parâmetros, provavelmente, como você bem respondeu, né? Eles são parâmetros que afetam muito a questão do desempenho online, em tempo real. Né, teria que ser talvez feito offline e os demais, né, passar para a etapa online. Então, de repente, integrar, né, uma etapa online e uma offline para fazer essa combinação dessas abordagens. Né? Interessante. Pensar em algo aí, como integrar isso. Legal, bom trabalho. Tá, depois tem outras perguntas, mas passar para o Luiz Cláudio. Tá? Tá bom, gente. Depois também faço alguns comentários, né? Acho que foi bem pertinente as suas questões, né? Com relação aos alunos, eu não tenho o e-mail deles, mas se tiver, você pode me enviar, que eu já coloco na lista aqui também, para fazer a divulgação para um público mais amplo, tá bom? Bom, vamos passar agora para a pergunta do professor Luiz. Luiz, por favor. Boa tarde. Precisa ligar a câmera ou a internet comporta? Se você quiser, pode mostrar, sim, claro. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Raoni pelo trabalho, pela apresentação, ao grupo que concebeu esse projeto, né, e o desenvolvimento do mesmo. Agradecer pela oportunidade de participar, também a iniciativa fantástica, essa de integração, mesmo em épocas tão complicadas, né, de crise sanitária, enfim. O tema de sintonia tem despertado o interesse de muita gente há muito tempo. Eu mesmo já me debrucei sobre esse problema há muitos anos atrás enfim, eu tenho algumas perspectivas, acho que o Admiro foi muito feliz, um dos maiores problemas da sintonia online do sistema é realmente a garantia de estabilidade desses processos. Existem outras dificuldades que surgem, né, que herdam do controle adaptativo, né, toda aquela dificuldade do controle adaptativo, por exemplo, a presença dos ruídos, né, como é que você trabalhou com esses ruídos que acontecem na medida, o problema de perda de medida nas variáveis de saída, se os estimadores são sincronizados e coisas dessa natureza, dificuldades técnicas assim, mas que são superáveis, né? Eu me lembro muito bem que eu tive um problema o meu processo de sintonia dormia, se as entradas não eram persistentemente excitantes para o otimizador, né? Então, como eu vi que você liga e desliga esse sistema de adaptação dos parâmetros online, né, que vai ter realmente dificuldade de garantia de estabilidade,
E vamos tirar esse prato do momento, pensando apenas que vamos mostrar que o sistema funciona, que tem um determinado desempenho, sem garantir que ele seja estável. Como é que você garante que essa ligar, desligar do sistema, o otimizador vai convergir para os sistemas, para a resposta adequada, e sabendo que as entradas podem não ser persistentemente excitantes? Ou seja, imagina que você está num processo que está tudo dormindo, né? O controlador está ajustado, né? E de repente acontece uma perturbação constante, que não excita totalmente os módulos que você está querendo identificar no processo, para você sintonizar esses parâmetros. Você debruçou em relação a esses problemas? Como é que você tratou? Então, aqui eu gostaria que você desse uma olhada em dois aspectos. O problema da persistência, né, ou da existência de ruído no processo de sintonia automática, né, e da herança de adaptação da malha fechada, né, que foi exatamente o que penalizou muito o controle adaptativo, aquele modelo de referência adaptativa que a gente sintonizava os controladores, e que teve problema, mas graças a ele surgiram vários métodos de prova de estabilidade, né? Então, esses são dois aspectos. Eu queria fazer um outro aspecto, depois eu também passo a bola para frente, tem algumas outras considerações, mas também não quero tomar muito tempo aí, se houver oportunidade eu posso trazê-las. É sobre a função objetivo que você escolheu, né? Na oportunidade que eu embarquei esse problema, eu fiz múltiplos objetivos, né? Eu fiz um sistema de múltiplas funções objetivos e fazia aquela Pareto, né? Fazia aquela solução de Pareto e selecionava. Ali eu podia ativar ou desativar objetivos na minha função objetivo da sintonia, né? No seu caso, você abordou a mesma ideia, assim, interessante, mas com uma função objetivo, que é a combinação linear dos objetivos já incorporada naquela função, né? Qual é o benefício, por que você fez essa abordagem dessa maneira, o que é que você vê aí? Porque os múltiplos objetivos, eu tratava, inclusive, essas grandezas inteiras, um outro problema de otimização, que o Agimilho comentou. Mas eu volto depois, se houver tempo, para fazer outras questões. Obrigado e parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado, Luiz. Professor Luiz, pela pergunta. Então, começando por essa parte aqui do multi-objetivo, né, que você comentou, para a gente, nesse primeiro trabalho, a gente chegou nessa função aqui, objetivo, como você mesmo disse, na ideia de tentar combinar, né? A gente buscou alguns, como é que se diz? Alguns critérios utilizados, né, dentro da área de controle, né, de sintonia de controlador MPC, e a gente pensou também na seguinte ideia de tentá-lo tornar um pouco mais, como é que se diz, um pouco mais próximo, né, vamos dizer assim, um pouco mais próximo da definição de comportamentos desejados para uma malha, né, que geralmente a gente encontra, né, como essa questão de determinar qual o máximo de overshoot, o tempo de assentamento, e tempo de subida, esses parâmetros mais conhecidos. Além disso, né, os indicadores já comumente usados, né, que é essa integral do erro quadrado, a integral do erro absoluto, né, a integral com o tempo, né, que são geralmente indicadores usados para testes de desempenho, né, de controladores, geralmente quando compara controladores e tal, ou até mesmo, no caso do MPC, até mesmo valores da função objetivo do MPC, né, que é exatamente essa combinação linear de objetivos, como você mesmo falou. Então, a gente tentou, né, a gente chegou nessa função objetivo por esse caminho, né, Para esse caso, como a gente queria demonstrar
apenas questão de comportamento. A gente queria mostrar essas questões de comportamento da AMV, de comportamento da MV, e a gente observou na literatura que tinham essas definições, né, que realmente offline ia determinar um sistema para que ele seja de primeira ordem, eu comparava o sistema com uma curva de primeira ordem, eu desejava que o sistema em malha fechada fosse de primeira ordem com tempo morto, e por aí vai, né? Então, por isso que a gente convergiu, né, para isso, e a gente encontrou, né, na verdade, três autores que usavam o Tuna por esse caminho, né, nessa tentativa de representação, que foi, só que ele não usava otimização, ele usava lógica fuzzy, né, então quando ele estava buscando essas questões, ele usava lógica fuzzy, que foi até como eu comecei, né, a projetar um sistema fuzzy para sintonia, e ele usava os túneis, né, como representação desses critérios aqui que eu falei, né, que aglutinava esses critérios encontrados na literatura. Mas eram todos sistemas quadrados, Raoni? Eram só sistemas quadrados que o pessoal explorou? Eu tenho o caso do Trierweiler, que explorou um sistema não quadrado, offline, mas a maioria eram sistemas quadrados. Tem um trabalho que a gente usou, que a gente cita aqui também, que é um recente trabalho que ele faz a sintonia para sistemas não quadrados, mas ela é offline, baseado no critério do RPN, né? RPN é o número de... Esqueci, né? É o RPN mesmo. Foi a RPN, acho que número condicional. É o número condicional. Acho que ele usa o RPN. E, então, aí a gente estava com essa ideia, encontrou a literatura que mais ou menos estava indo no caminho, apontou esse caminho do Tuna, e aí, estudando um pouco mais de otimização, chegamos nessa questão de não colocar como uma restrição, e sim como penalização da função objetivo, né, para representar, para ficar um pouco melhor de resolver. A questão do multi-objetivo com Pareto, eu realmente concordo com você, a questão de colocar as variáveis inteiras, né, colocar as variáveis reais aí, mas como a gente estava buscando uma questão online, né, a gente preferiu adotar essa soma, né, essa combinação linear, né, por achar que seria casaria melhor com a estrutura de solução de otimização online, né, do que ir para um critério multi-objetivo, né? Assim como é o MPC, né? O MPC usa essa soma, essa combinação linear. Então, a gente meio que foi captando essas ideias, né? O MPC, horizonte equado, ele usa combinação linear, otimização assim, tem autores que estão indo no caminho que a gente está enxergando, de usar o túnel, representar o túnel e tal. A gente encontrou artigos antigos, né, de softwares implementados em SDCD, que a definição, que era para ser offline, a definição do desempenho era feita por túneis, então meio que a gente acabou sendo convencido também pela literatura, e aí a gente convergiu para essa combinação linear, né, com os trabalhos que a gente foi lendo, né. Sobre a questão do ruído, essa questão do ruído e da excitação, não foi que você comentou? Isso. Então, a questão do ruído, a gente fez esse trabalho até agora, no momento, apenas com mismatches de modelo, né? A gente ainda não acrescentou o ruído ali nesse comportamento, né? Aí, como você mesmo diz, o filtro tem que estar entre a sintonia do próprio filtro, um filtro adequado para poder ter que esse ruído passe para a camada de cima, aí não vai ter jeito, porque esse sistema passe para a camada de cima de uma maneira mais filtrada, vamos dizer assim, mais bem comportada, né, para poder a gente tirar esse ruído e assim detectar realmente se ele está fugindo ou não, né, da camada de monitoramento, porque, como a gente falou, a gente faz uma camada de monitoramento onde ele simula para frente. Essa camada de monitoramento hoje está baseada em quê? Em um critério
um critério simples de estado estacionário, de mais ou menos 5%, mais ou menos 2%. Né? Então, se a gente, por exemplo, acrescenta um ruído acima disso daí, ele já vai ficar ligando toda hora, por exemplo. Né? Então, ele já vai ficar otimizando toda hora, sem ter a necessidade de otimizar toda hora, porque o sistema, como você mesmo disse, ele está dormindo, ele está estacionário, mas só por uma questão de ruído, o sistema está entendendo que ele está fugindo do critério. Né? Então, a excitação e a questão do ruído vem mais por essa detecção de estacionário de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais simples, né, da sintonia, no caso, que é mais ou menos 2%, mais ou menos 5% do reconhecimento do estado estacionário. A gente até estudou, tem alguns colegas aqui, o professor Daniel, tal, que tem alguns trabalhos e que fez detecção de sistema de estados estacionários, né? Até pensei na época que estava começando e tentar botar alguma coisa desse tipo, né? Detectar se ele saiu realmente do estacionário, se ele está saindo realmente do estado que ele está, ou se ele não está saindo do estado estacionário que ele está. Então, isso está, vamos dizer assim, hibernando, né? Isso está hibernando. Mas lá no começo, quando começou para como detectar que vai sair, como detectar que não vai sair, filtrar um ruído, não filtrar um ruído, então a gente meio que hibernou isso, né? Seria uma detecção de estado estacionário online para depois ativar a sintonia, né? Ficaria uma solução mais elegante, né? De completar isso aí para fechar essa camada de cima, nesse arcabouço. Então, no momento, essas soluções estão hibernando, né? Perfeito, obrigado, Violi. Se depois tiver oportunidade, a gente está começando. Tá. Ok. Não vão faltar as oportunidades, viu, Luiz? Esse realmente é um tema bem gigante, tem muita coisa para se fazer. O campo é muito fértil, né? Eu vi que o Admiro já fez um trabalho aí de multiobjetivo, né? Sim, legal. Enfim, temos agora, vamos passar a palavra para o professor Daniel, fazer também alguns comentários. Daniel, por favor, Opa, fique à vontade. pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos, todas. Trabalho muito bom. A gente já vem discutindo esse trabalho já tem algum tempo, né, Raoni? Então, eu já vendo que tem uma grande possibilidade, na verdade, várias ferramentas possíveis, né, para fazer sintonia de controladores. Eu fiquei com a dúvida. Se a gente mudasse, por exemplo, a lei de controle do MPC, ou trabalhasse com abordagem de MPC por faixa, ou MPC com termos econômicos em uma camada, por exemplo, como é que seria possível adaptar esse framework para atender essas outras leis de controle? Então, Daniel, como você mesmo disse, a gente troca, inclusive, professor, isso é o professor Daniel aí que está falando, no caso, ele que eu comentei na instante, do trabalho de detecção de estado estacionário, né? Reconhecimento, na verdade, era reconhecimento de estado estacionário, porque era offline, né? Dentro de um trem de dados, reconhecer os estados estacionários. Ele me ajudou bastante, o professor Admiro também perguntou da estabilidade, me ajudou bastante nas buscas da estabilidade dessa arcabouço aqui também. Tive muitas conversas com ele, né, sobre caminhos que a gente poderia adotar, sobre como representar a estabilidade desse sistema. Então, muito obrigado pela pergunta, professor Daniel. Então, a ideia aqui, deixa eu pegar aqui uma figura aqui para representar melhor. Então, a ideia aqui, no caso, como você mesmo comentou, se fosse um outro controlador de faixa a target econômico, como a gente poderia proceder, né? Então, a ideia seria usar esse controlador, né, que você deseja implementar na planta, aqui dentro, né, o algoritmo dele, colocando aqui, e, no caso, ao receber as medições, né, no caso, você não estaria recebendo o set point, no caso que ele é por faixa, você receberia a faixa desejada, e os parâmetros sintonizados, aí depende da sua lei de controle, que você poderia ajustar, como, por exemplo, como você colocou aí, função econômica, a gente poderia sintonizar pesos relacionados a essa questão econômica, dessa função econômica de uma camada, né, algum peso relacionado a ela, ou seja, se naquele momento você quer dar
importância à solução econômica ou à solução, vamos dizer assim, de desempenho? Nesse momento, você quer dar mais peso que o controlador atinja o econômico, o objetivo econômico ou o objetivo da faixa, mais ou menos assim, né? Então, ele poderia estar dentro desse trend de incrementos, né? Aqui. Então, outra característica desse controlador que você colocou faixa, função econômica, então, vem na cabecinha outro de funções objetivo, peso, a gente poderia trabalhar nesse sentido, né? Então, seria trocar, né, na hora de montar sua função de malha fechada, né, sua função de malha fechada, sua simulação de malha fechada, colocar o algoritmo do seu controlador aqui dentro, né, nesse pedaço, junto com o modelo que você deseja representar a planta, né, poder fazer essa simulação aqui. Então, seria mais ou menos por aí. Ok, obrigado, professor. Ok, tranquilo. Alguém mais quer perguntar? Questionar? Admiro, se quiser fazer suas outras perguntas. Posso voltar? Ótimo. Pode. Quando tivermos tempo. Acho que o Rodrigo aqui levantou a mão também. Esse tem que discutir, né? Isso. Bom, tem uma pergunta um pouquinho mais técnica, assim, que aproveitar que esse teu slide está aí na tela, né, da maneira com que você, Raoni, você implementou esse problema de otimização. Deixa eu entender como é que você trabalhou com isso, né? Você tem aí um processo em tempo real, né, online, né? Vamos supor que a etapa de monitoramento está sempre te requisitando um ajuste, né? Vamos naquele caso que você vai precisar sempre estar ajustando, tá? Então, como é que você está trabalhando com isso? Você tem um tempo de amostragem, né? Você tem aí o MPC paralelo, que é a etapa de monitoramento, que tem que estar sendo executada, né? E que vai prover lá os dados, a função objetivo, os dados para o problema de otimização. E aí você tem essa malha de otimização, né? Que você vai ter que variar esses parâmetros, jogar nessa etapa do MPC paralelo, né? Para verificar o desempenho com esses novos parâmetros e fazer isso durante as etapas de iteração do algoritmo de otimização. Imagina que você está fazendo dessa maneira, né? Vai até a convergência, critério de convergência do algoritmo de otimização para passar esses novos parâmetros para o MPC lá da planta. É assim que está funcionando? No momento é assim, no caso, essa parte daqui, né, esse quadrado aqui mais escuro, né, da simulação do malha fechada, ele que fica sendo, como é que se diz, chamado o tempo todo, nessa parte de baixo, né, para testar se está saindo ou não, né. Quando sai, aí as informações vão para o otimizador, e o otimizador fica usando ele para tentar convergir com o critério, e aí manda o parâmetro ótimo para o então, seria mais nesse sentido, né? Eu acho que eu entendi bem, então, como é que você está fazendo, no sentido de você tem uma etapa de otimização que, provavelmente, o custo dela é bem maior do que a malha lá do próprio MPC, né? Você tem que garantir que ela seja resolvida dentro do teu tempo de amostragem para passar esses parâmetros, né? E imagina que há um risco, que talvez grande, aí de você não ter essa solução no tempo adequado para o tempo de amostragem, né? E como é que você está lidando com esse dilema aí na tua implementação? Como isso acontece? O que você faz, né? Ou você só aplica quando o tempo for suficientemente longo de ter amostragem que dá para fazer essa otimização? Perfeito. Né? Como a gente está trabalhando em tempo, em questão simulada, no momento a gente está trabalhando como se fosse o mundo ideal, né? Como se fosse o mundo ideal. Então, é como se, na medida que eu meço aqui, e vai fazer a simulação do monitoramento, quando o monitoramento ativa o otimizador, o sistema ele não chama mais, vamos dizer assim, o monitoramento, né? A chamada, essa caixa cinza, ela fica sendo usada pelo otimizador enquanto ele não termina. O que é esse enquanto ele não termina? Ele tem uma janela onde ele tem que resolver o problema, que é o horizonte de simulação, né? Então, o otimizador ele vai ficar ligado durante esse horizonte de simulação. Quando terminar esse horizonte de simulação, ele fecha, o otimizador fecha, e aí o monitoramento volta. Se o monitoramento detectar que ele ainda precisa ficar ligado, ele liga de novo e permanece ligado
por esse tempo de horizonte de simulação. O que acontece? Nesse momento que a gente está pensando como é a questão da simulação, a gente está pensando como um mundo real. No momento em que o otimizador fez a medição e está calculando, é como se como se fosse um mundo ideal aqui, é como se a planta em MPC parasse. Vou ficar parado aqui, vou ficar estátua, e vou esperar receber os parâmetros para continuar. Enquanto você não me der o parâmetro, eu continuo. Então, a gente está ainda no mundo ideal aqui, pela questão da simulação. Mas, como você mesmo disse, o problema de cima ele é mais demorado do que o MPC. Então, quais são as próximas etapas de viabilização da implementação, né, que a gente está buscando, são um dos próximos passos que a gente está fazendo. Essa camada aqui de cima, ela não vai, esse simulation aqui, provavelmente não, com certeza, ele não vai poder ter o mesmo tempo de amostragem daqui de baixo, né? Ele não vai poder ter o tempo de amostragem aqui de baixo. Então, vamos dizer assim, o tempo de amostragem para o otimizador resolver, a gente vai ter que ser dado um tempo de amostragem maior, né? Ou seja, ele não vai ficar amostrando na mesma frequência que o MPC amostra, né? Então, esse MPC aqui, que provavelmente, hoje já vai ficar um pouco diferente do de cá, porque eu já vou ter que ter um modelo com um tempo de amostragem um pouco diferente, né? Então, já vou ter que fazer essa equivalência do modelo, né? Porque quando a gente faz a linearização e coloca o tempo de amostragem diferente, a gente já vai causar um pouco de diferença aí na malha, ou mantenho essa malha fechada do mesmo jeito, mas para o simulador, como se eu não passasse o tempo todo, né? Vamos dizer assim, o intervalo do delta teta ele vai ser maior. Então, vamos pensar se o tempo de amostragem aqui de cima precisar ser 10 vezes maior do que o de baixo, então meu trend, né, o espaçamento de delta teta vai ser no 1 e vai ser no 10, não no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, até o 10, né? Então, vai ser um no 10, um no 20, né? E por aí vai, porque ele vai precisar de mais tempo para solucionar, para depois implementar. Aí já vai ter que ter também uma camada de equalização, provavelmente. Ele vai iniciar agora, e na hora que ele terminar, para calcular, 10 tempos de amostragem à frente, provavelmente a planta já não vai ser a mesma, se entrar um distúrbio. Então, aquele parâmetro que calculou pode não ser mais válido, né? Então, pode ser que seja necessário uma camada de equalização. E, além disso, tem aquela questão de segurança. Se você não resolver no tempo, o sistema vai continuar com o parâmetro que estava, né? Tipo assim, se você não conseguiu resolver no tempo que ele foi dado, você vai continuar com o parâmetro que estava e depois tenta de novo, né? Tenta na próxima vez. Por enquanto, com uma camada de sintonia ou camada de simulação, ela é requisitada, então, dessa forma a gente consegue manter, mesmo ligando, desligando, com que essa simulação esteja próxima da malha fechada, né? Porque se eu não usasse ela, as atualizações dos estados e dos parâmetros, ou do modelo da NMPC, poderia dar conflito na hora que eu fosse ligar ela, com instante de amostragem distante, as informações dos estados poderiam não casar, e aí o otimizador começar de um ponto errado, né? Então, provavelmente ia cair em um ponto errado. Então, a ideia aqui provavelmente que essa camada de simulação ela continue sendo chamada, né, durante o tempo de amostragem, porque mantém a função de simulação de malha fechada adequada com a planta, mas provavelmente na implementação do otimizador ele vai ter que ter um espaçamento maior para poder implementar o parâmetro, né, a camada de baixo. Será? Se para jogar isso para tempo real de uma planta real, realmente tem alguns desafios a enfrentar aí. Vamos dos problemas que vai precisar enfrentar, né? Mas aí, Ademir, o que foi pensado para tentar equalizar essa questão, que é muito pertinente, a sua pergunta, foi o horizonte recuado, né? Então, a gente tem parâmetros de agendamento para frente. Por conta disso mesmo, a gente estava prevendo o que poderia acontecer isso. Então, pode ser que o tempo de cômputo da solução, do método de sintonia, ultrapasse o tempo de amostragem do controlador, mas aí, nesse caso, a gente tem pré-agendado valores, né, que já foram calculados. Bom, porque lembra que a gente calcula uma sequência, né? Sim. Então, isso foi pensando exatamente nessa questão, tentar atenuar isso.
Você tem sempre parâmetros de agendamento para frente. Se eventualmente eu não tiver, eu uso aquele que chama, né, solução a quente, né? Tenta fazer Não precisa atualizar ou fazer algumas outras formas. Exato, porque ele já tem calculado, né? Quando ele calcula, ele tem uma sequência, né? Então, no próximo, sei lá, ele calculou em K, a sequência implementou só aquela ação respectiva, aquele intervalo de amostragem. Se no próximo ele for ativado e ele não conseguir, eu já tenho previamente o valor de K mais 1, K mais 2, né? Dentro daquela janela. Então, isso pode ser isso foi pensado para tentar exatamente atender essa questão, né? Fora que, como um problema, realmente um problema mais complexo, a gente também tem que dar uma trabalhada no sentido de robustez, né? Então, uma coisa que a gente tem pensado é trabalhar com a diferenciação automática, né? Para dar uma acelerada também nessa solução. É algo numérico que também que precisa ser realmente trabalhado. Eu tinha um outro detalhe técnico da tua implementação, né, que você comentou ali, o Raoni, naquela função objetivo da soma ponderada, né, que você tem aqueles dois fatores de ponderação, que é o lambda, né, que é para as variáveis de controle, e o ômega, se não me engano, né, que é para as variáveis de manipuladas, né, e o ômega você fez aquela estratégia liga-desliga, né, para a parte de otimização, né, e o gama também tem aquela forma lá de penalizar se está dentro ou fora do túnel, né? Certo? Que vem o lambda, né? Igual a 0, lá quando você não vai querer utilizar aí alguma penalização quando está dentro do túnel. A pergunta fica no sentido de quando você está combinando os dois, né? Você está com o lambda igual a 0 e o ômega igual a 0, né? A tua função objetiva vai ser insensível aos parâmetros de sintonia, né? E isso pode fazer com que o otimizador varie esses parâmetros de maneira arbitrária, né? Porque já que não está afetando a função objetiva, não sei, isso depende do otimizador, como ele lida com essa situação, né? Ele pode manter fixas as variáveis ou ele pode botar nos seus extremos, né? Do intervalo de validade dos parâmetros, já que a função objetiva não é afetada pelos parâmetros. Então, claro, isso depende de como foi implementado, por isso que é uma questão técnica, né? Como é que você lida com esse cenário, né? Quando os dois são iguais a 0, onde você não tem sensibilidade alguma da função objetiva. Então, quando o lambda aqui é igual a 0, né? O que acontece, na verdade, é que ele não usa a distância, né, o desvio da simulação para o set point, mas ele vai usar valores da simulação que ultrapassou o túnel. Né? Então, mas está dentro do túnel, quando a trajetória fique dentro do túnel, né? Se a simulação estiver toda dentro do túnel, né? Como você está falando. Então, quando eu não caí nesse cenário que você comentou de ele chutar parâmetros aleatórios, né? Quando eu coloquei, no caso nominal, bonitinho, ele manteve. Ele manteve os parâmetros, o modelo gera ruído, né? Qualquer valor de parâmetro é válido, né? Desde que eles estejam dentro do intervalo de validade, né? E isso pode levar ruídos para a planta, né? Porque você está jogando parâmetros que não alteram o desempenho da tua função objetiva do otimizador, mas pode amplificar o ruído lá na planta com esses parâmetros modificados, né? A dúvida é essa, né? Se você pensou nesse cenário, né? E como lidar com isso, né? Aí, nas simulações, quando a gente estava fazendo teste, eu não caí nesse cenário de gerar ruído. Né? Quando a previsão estava uma questão perfeita, né, que eu fazia, né, tipo, eu sei como é que está o comportamento da malha, então eu colocava um túnel que eu sabia que ele não ia violar e tal. Então, ele repetia o parâmetro. Ele dizia, eu já estou no ponto ótimo, porque a função objetivo estava 0. Né? Quando deu 0, aí o otimizador não estava alterando, né, botou o parâmetro lá, deu 0, botou o parâmetro, deu 0, ele manteve a minha condição inicial, ele não mudou, não me deu outro parâmetro, ele repetiu e me deu o mesmo valor que eu inseri nele, né? Então, aí eu fiquei... O bom otimizador faria isso, né? O objetivo ele mantém no valor que você deu, mas pode ser aquele otimizador que fica botando diferentes valores, botando... Sim, verdade.
se todos dão o mesmo valor da função objetivo, ele pode te retornar um diferente. Pode me retornar qualquer um, né? Se tudo tem a mesma resposta, então escolha qualquer um que serve. É uma questão de implementação. Mas as simulações que a gente obteve, a gente não caiu nesse cenário, não. Foi bom até você ter destacado para ficar mais atento nos próximos resultados. Mas até o momento a gente não caiu nesse cenário, não. Ele repetiu o valor que eu dei, né? Os otimizadores que eu estou usando. Exato. Teria que repetir mesmo. Foi isso, mas quando ele está repetindo, ele disse, então tá certo. Aquela que eu falo com meus colegas, tá? Quando eu faço uma malha de controle, essa malha de sintonia, eu fico falando aqui com os colegas, eu nunca testo primeiro um degrau, uma rampa, um senoide, eu testo primeiro o estado estacionário. Eu testo primeiro a malha fechada, todo o estado estacionário. O controlador não pode dizer nada. O delta 1 do controlador tem que ser 0. Se aponta para um estacionário, a saída do controlador tem que ser 0. Se isso já está errado, não adianta nem eu começar a fazer o resto, porque senão não adianta, o resto já vai estar errado também. Então, quando eu faço essa primeira validação, que era esse caso, ou seja, o cenário estava tudo bonito, se o meu otimizador me retornasse um valor diferente de 0, né, de delta 0 aqui, algo estava errado, né? Então, ele estava mantendo, aí eu fui continuando aí, uma característica, no caso, como você especificou, do otimizador que eu estava usando. Então, é bom sempre especificar essas questões para alertar, né? A gente não tinha, como não caí nesse caso, não tinha prestado atenção nessa questão de outros otimizadores poderiam realmente fazer isso. Mas, boa dica aí, boa comentário, valeu. Ok. Acho que temos tempo para a última pergunta. Acho que o Rodrigo levantou a mão. Rodrigo, quer fazer sua pergunta? Sim. Boa tarde a todos, né? Gostaria de parabenizar a Raoni aí pela apresentação. Muito boa, muito didática. Inclusive, quero aprender esse software aí de apresentação. Bem, mas a minha pergunta vai no sentido seguinte. Eu fico, sempre que você apresenta isso no grupo para a gente, eu sempre fico com uma dúvida com duas coisas principais, que é como montar esse túnel, né? Quais são os parâmetros, os critérios na construção desses túneis. E segundo, supondo que você esteja no imaginário de uma planta, né? Uma planta real que está sujeita a perturbações, mudanças de set point. O túnel ele é fixo para uma determinada condição específica, com um determinado set point, ou o túnel vai variando de acordo com o set point que você coloca na planta. E também é possível colocar algum túnel não linear, em vez de você botar vários mínimos e máximos lineares, né? Botar uma trajetória não linear. Porque assim, eu fico imaginando o seguinte, nessa questão do túnel, né? Porque se você colocar um túnel fixo, então ele vai fazer sintonia para aquele túnel que você construiu. Mas não necessariamente a planta vai seguir a planta vai ter um set point um pouco menor, um pouco maior, uma trajetória, uma rampa. Ou seja, o túnel ele se adapta às condições da planta, ou seja, perturbações e as mudanças de set point da planta, ou o túnel ele é fixo na camada de otimização da sintonia. E se for variável, como é que se constrói esse túnel? Valeu, Rodrigo, pela pergunta aí. Obrigado aí. Depois a gente pode trocar um pouco mais de figurinha sobre a ferramenta de apresentação. Então, o túnel ele não é fixo, né, como eu falei. Nesse caso aqui, que a gente está usando o túnel baseado em critérios de desempenho conhecidos, né, que é a resposta do sistema de malha fechada, né? Nesse exemplo aqui, como é que a gente faz? Como é que a gente fez aqui? Ao determinar a resposta fechada, né, o critério da resposta fechada, usou uma função de segunda ordem, e aí a gente, nesse caso, para o túnel, na mudança de set point, a gente usa uma resposta do tipo degrau, né? Então, a gente vai fazer o degrau nessa resposta de segunda ordem, né? No caso de ganho 1, no caso, né? E com os parâmetros lá de oscilação natural e amortecido que você definiu, né? Então, se você definiu uma curva de segunda ordem com overshoot tal, com tempo de pico, assim, essa aqui é uma função de segunda ordem, ela tem a sua equação. Então, ela vai ter ganho 1 e os parâmetros que você definiu para que ela simule isso aqui. Então, quando entra um set point na planta,
Quando entra um set point na planta, o que a gente faz? A gente pega essa função, esse delta do set point e aplica nessa função, né? Então, ela vai dar a resposta equivalente àquele degrau de entrada. Então, a gente constrói o túnel para envolver essa resposta, né? Por que a gente não usou a resposta degrau da segunda ordem? Porque o otimizador ele ia tentar seguir essa linha que eu passei, quando, na verdade, a gente quer dar uma liberdade para ele. Então, a gente fez uma camada envolvendo, né, os picos da resposta, essa camada envolvendo, para ele tentar encontrar um melhor comportamento ali dentro. Não necessariamente precisa ser essa linha azul, né? Essa linha azul aqui a gente usou apenas para definir os limites do túnel, do túnel, né? Os limites do túnel. Então, aí, a partir da magnitude do degrau, o túnel ele vai se adaptar. No caso do distúrbio, a gente faz a resposta impulso, né? A gente aplica a resposta impulso, equivalente aqui, dessa aqui a gente faz a resposta impulso. Então, a partir da simulação, quando a gente pega assim, ele está no estado estacionário. Então, quando faz uma mudança de set point, o sistema detecta. Mudou o set point, liga a sintonia. Resposta degrau, constrói o túnel. Ele está no estacionário, então a variável diferente. Quando ele fez a simulação, ele fez algo para fora. Então, a gente pega a maior distância do set point, né, como se fala, a gente usa isso como se fosse a maior magnitude do impulso, e aplica nessa resposta. Então, a gente vai ter uma curva, essa curva aqui equivalente, que é a resposta ao impulso, e aí constrói o túnel para fazer a rejeição de distúrbio, né? Então, ele se adapta, nesse caso, ele se adapta à entrada que veio no sistema, né? Vai se adaptar. O que é fixo é o critério que você desejou. Nesse caso aqui, 50% de overshoot. Então, toda vez que ele fizer um degrau, não sei se eu acho que eu tinha falado 40%. Eu errei. No caso, a gente usou esse mesmo gráfico que está aqui, que é 50% de overshoot. Então, aqui você tem, o set point é 1 e 1,5. Lá, se você for olhar, o set point foi 0,1, né, menos 0,1. Então, ele criou um túnel com 0,15, né, com 50% de overshoot, né? Então, mantendo aí a questão da sintonia, né? Se a gente olhar aqui. Olhar aqui, ó. Então, ele se adaptou aqui ao critério de sintonia. Vocês olham aqui, o túnel é 0,15, tá vendo? Então, o que é definido é o seu perfil de resposta, e ele vai se adaptar à magnitude que entrou no sistema. Como a gente falou, a questão de ser adaptável, né? Para esse trabalho, a gente usou esses critérios de desempenho, mas ali, como você falou, pode ser não linear, a gente está trabalhando com o próximo, que a gente está trabalhando no BCS, ele é não linear, né? O túnel é uma forma não linear, que é uma restrição de processo, né? Então, a gente pega um sistema e vê se a simulação está saindo desse envoltório de processo, para ver se o sistema deve ser sintonizado ou não. Então, e essa envoltório do processo, ele é não linear, né? Então, tem essas questões. O trabalho que você tem de controlador, tipo de compressor, também tem aquela região, né? Aquela coisa, poderia usar ele como túnel. Seria um túnel. Eu estava pensando justamente nisso quando eu fiz a pergunta, né? De montar uma trajetória não linear no sistema. Seria uma trajetória não linear para fazer a simulação e comparar. Essas simulações aí que você fez é com a planta não linear ou a planta linear, só que com mismatch? A planta aí é não linear. Não linear. Teve vários casos simulados, Rodrigo. Planta não linear, planta linear. Mas esse exemplo aqui é o não linear, o outro exemplo é a planta linear com mismatch de ganhos e tudo mais. Exato. Beleza. Agora, só uma última coisa aqui que eu fiquei com uma dúvida aqui, quando o Daniel perguntou em relação a encaixar o modelo econômico, né, dentro da a mudança do MPC, né? Você falou que você pode simplesmente só trocar um MPC tirar o MPC daí, botar um MPC econômico aí dentro e que é igual, porque esse MPC da simulação é igual ao MPC que está na planta, não é isso? Então, no caso, se fosse para fazer esse trade-off aí, é só trocar o MPC que você está trabalhando. Isso. Agora, já pensou na possibilidade, por exemplo, no caso econômico, de
você ter que colocar a parte econômica apenas na sintonia e não colocar no IPC de baixo. Poderia ser uma possibilidade também. Sim, Aí, talvez afogar um pouco. Aí desafogar um pouco o MPC de baixo. Não é massa os próximos capítulos, né? Isso. Tá Sendo no forno. Tá no forno. Beleza. Que aí o MPC de baixo não ficaria sem a parte econômica, mas a sintonia já vai compartilhar isso. Isso, Rodrigo. Isso já tá no forno. É só isso mesmo. Tá bom. Obrigado, Rodrigo. Bom, o Herbert quer fazer também uma pergunta, se for rapidinho, porque já estamos chegando no final. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Parabéns, Raoni, pela apresentação. É uma pergunta rápida, na verdade, que eu quero fazer, que é sobre, na verdade, digamos assim, o ponto de partida dessas estimativas que o otimizador faz, né? Digamos assim, quando você vai iniciar o processo de solução, como é que você faz para escolher a sintonia inicial do framework, né? E como você faz para escolher, na verdade, a sintonia do controlador embaixo para que ele, digamos assim, para que o seu framework comece, né? Porque algumas vezes, pelo menos eu, né, tenho algumas dificuldades em escolher justamente o conjunto de sintonia que faça, digamos assim, o controlador ter, digamos assim, ter uma solução, né? Não necessariamente ter uma solução boa, mas dependendo do controlador, ele não tem nem solução se você não escolher uma sintonia, digamos assim, meio que adequada, né? Como é que é feita essa escolha de sintonia para início da otimização, né? Digamos assim, para partir todo mundo? Certo. Para responder aqui, eu pego aqui a variável de decisão, né? Que é um incremento sobre o parâmetro de sintonia escolhido, né? Então, nesse caso daqui, a gente parte com delta zero, né? Porque delta zero aqui vai manter o parâmetro inicial do controlador que o projetista ou o engenheiro definiu, né? Então, nesse caso aqui, é como o professor Admiro comentou, é uma parceria, né, entre um método offline e um método online. No caso, a gente só colocou, como a gente não está propondo um método novo offline, a gente usou algum método offline para decidir. Então, nesse caso aqui do BMC, a gente pegou um caso da literatura que usava um método de Cooper, né, que é um método offline, uma regra algébrica básica que ele usa, bem simples de usar, mas só serve para sistemas de primeira ordem com tempo morto, então é limitado, só serve para DMC e para sistema de primeira ordem com tempo morto, onde você passa seu modelo e a sua matriz Q, e ele calcula o resto para você, tempo de amostragem, horizonte de controle, tá. E com base na resposta desejada por esse método, a gente construiu esse túnel. Como eu disse aqui na apresentação, essa sintonia offline, ela visa que seu processo de malha fechada seja o mais conservador possível, se comporte como um sistema de primeira ordem, né? Então, ele faz isso. Então, a gente criou um túnel que abarcasse esse critério determinado por esse sistema, por essa sintonia offline, né? Como se estivesse dizendo assim, está em uma planta, está em um sistema, e o pessoal aqui usa esse método para sintonizar. Então, a minha camada de sintonia, ele tem que se manter mais próximo desse desempenho desejado pelos projetistas, né? Então, a gente construiu um túnel nesse sentido para manter a planta mais próxima do desempenho projetado Então digamos assim, engenheiros. Ele constrói busca outras soluções em cima já do que já estava, né? Digamos ali nas porque quando a gente faz o projeto, né, do controlador e sintoniza, quando a gente vai para a planta, vai entrar outras coisas e a sintonia pode dar um mais valer, né? Mas o critério de desempenho pode permanecer o mesmo. Você ainda quer que sua planta permaneça sempre com uma resposta de primeira ordem, independente do que venha. Ela reage o mais próximo possível numa resposta de primeira ordem. Então, ele vai ajeitando para ficar dessa forma.
Então, nesse caso aqui, a gente fez uma comparação no sentido de que, além de fazer isso, você tem que escolher uma função objetivo de certa forma adequada, né? Porque como o Cooper, ele tem essa preocupação de ser uma resposta conservadora, de primeira ordem, né? Mais adequada, manipulada, então eu não posso ignorar o comportamento das manipuladas na minha sintonia online. Eu tenho que usá-la, né? Eu não posso deixar ela de fora. E, nesse caso, não me interessa tanto a distância para o set point, e sim um comportamento mais suave ao set point, né? Então, mais ou menos assim, fazer essa adequação. No segundo caso, como era um caso da literatura, que já estava posto na literatura, o exemplo do reator, a gente só fez pegar o reator com os parâmetros que estavam lá, né? Então, a gente adotou lá e construiu um túnel que a gente queria para o reator, que foi esse de 50%, para que ele se comportava mais ou menos oscilando, a gente não conseguia fazer ele, para ele ficar de primeira ordem, estava muito complicado, então a gente fez uma sintonia mais ou menos aí, de comportamento oscilatório, como estava no sistema lá do trabalho que a gente pegou de referência. Então a gente criou aqui, esse aqui foi mais um critério desejado pela gente, né? Botou 40%, e tentou fazer com que a sintonia mantivesse isso o mais próximo possível, né? Agora, de certa forma, não tem muita, digamos assim, só para terminar, tá? Não tem muita, a camada de sintonia não tem muita, como é que fala? Ela não fica muito fiel à sintonia inicial, né? Ela tem a liberdade dela, ela vai manter os desempenhos desejados, vai procurar o desempenho desejado, mas não é muito fiel à sintonia inicial, né? Ela pode convergir, ela pode ir para outros caminhos que possivelmente os projetistas não tenham visto e não tenham colocado na sintonia, né? Porque como vai mudar a condição para manter aquele desempenho que o projetista desejou, né? Pode ser que aquele parâmetro não seja mais válido, né? Então ele vai convergir para outros parâmetros. Quando a gente começou, eu estava fazendo uns testes, e aí até entra o comentário do professor Agimiro, né? Que era, depois que ele sintonizou que a planta entrar no estacionário, eu volto para o parâmetro inicial, sempre voltar para o parâmetro de projeto. Porque uma vez que ele está no estacionário, o professor Agimiro mesmo falou, não importa qual parâmetro eu coloco, ele vai ficar no estacionário. Ele está entrando zero, vai sair zero, entrando zero, vai sair zero. Só que a retomada dele, às vezes, ficava complicado, né? Então, manter ele sempre mudando foi melhor do que ficar voltando ao parâmetro do projeto e mudar de novo, voltando ao parâmetro do projeto e mudar de novo. Um pouco estranho isso. Entendi. Perfeito. Obrigado. Parabéns novamente. Ok, valeu pela pergunta, obrigado pela pergunta, Herbert. Então, acho que vamos encerrar, estamos chegando no horário. O professor Luiz também faz outros comentários aí, Raoni, no chat. Estou anotando aqui, percebi. Com relação a avaliar questões numéricas, né, da região de busca, fala da questão do termo, né, janela móvel, usando o horizonte recuado. E tem que avaliar também a questão do liga-desliga, né, do sintonizador, né. É algo que também está no nosso radar, né. Assim como também acho que sempre esteve no nosso radar essa questão da estabilidade, né. Aí já respondendo um pouco também o professor Ademiro, talvez a gente não conseguiu avançar muito, porque a gente estava muito preso com a abordagem que utiliza ingredientes terminais para a prova de estabilidade. Mas existem as abordagens recentes de síntese com garantia de estabilidade de controladores que não utilizam os ingredientes terminais. Geralmente ele amarra algum critério de estabilidade exponencial, e aí por uma abordagem analítica, né, você consegue fazer uma integração com os parâmetros de sintonia. Então, com essa abordagem aqui, que ela é flexível, acho que a gente consegue adicionar, consegue incorporar com o tempo essas condições. E aí você tem exatamente as duas coisas, né? O desempenho com a garantia de estabilidade. Então, é uma coisa que vai estar sempre esteve no nosso radar, e a gente a gente vai tocar para frente isso aí, né? Espero que seja com parceria, né? Colaboração aí com vocês, já que já tem gente também trabalhando com essa área, o professor Luiz que iniciou
E aí, não sei se deu uma parada, Luiz, deu uma congelada, mas a gente pode voltar, tá? Acho que esse é o objetivo aqui. Tá bom? Bom, eu queria agradecer a presença, a disponibilidade, o tempo de cada um de vocês. Olha quem está Com chegando certeza, agora. podemos acelerar esse processo. Então, eu agradeço muito pela presença de cada um, foi muito, muito enriquecedor. Esse é o nosso objetivo aqui, pessoal. Eu sempre falo, né, que esse é um fórum feito por nós para nós. Essa é realmente a nossa motivação, a grande motivação, fazer essa troca de experiência, né? Sempre buscando a cooperação, sempre buscando a colaboração de todos os colegas. E deixo aqui também a mensagem final sinta-se livres para divulgar a quem possa interessar, tá, pessoal? Os professores aí, Admiro, que estão presentes, Luiz, Bruno Santoro, Bruno Capron, professor Daniel Lima, da Federal de Santa Catarina. Enfim, fiquem à vontade, né? Estou vendo que chegou agora aqui o professor Zanin, né? Também um grande colaborador nosso, vendo que chegou já no final. Mas fica aqui o convite para nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro será daqui a 2 semanas. Eu já coloquei aí também no chat, né? Será a apresentação do pós-doc, nosso pós-doc do PRH 35. Vai tratar sobre controle robusto com sistemas de atraso. E acho que é isso, né? O que temos para hoje, né? Para esse momento, para essa edição. Tá? Então, posso dar como encerrado aqui nosso encontro, a nossa coisa. Agradecer mais uma vez, antes de tudo, Raoni. E passo a palavra, Raoni, para você, né? Fazer as considerações finais, né? Suas palavras finais. Agradeço a todos, a presença de todos aqui. Obrigado, agradecer a mais de novo pelo convite, essa oportunidade aqui de estar trocando esse conhecimento aí com o pessoal, várias ideias aqui, várias perguntas interessantes que já estão anotadas aqui, que vai com certeza evoluir aqui, além da continuação, né, amadurecer um pouco mais o tema do doutorado, mas também amadurecer o tema da nossa linha de pesquisa, né, na área de sistema de controladores preditivos, quem sabe aí algumas parcerias, alguns trabalhos, alguns em conjuntos, novos projetos. Então, agradeço a todos de coração pelo tempo e pela paciência, e até a próxima. Valeu. Obrigado, Rony. Você. A gente que agradece esse compartilhar, esse disponibilizar de tempo, do seu tempo, ok? Bom, pessoal, então é isso. Estou encerrando aqui a nossa sessão. Um abraço, fiquem em paz e em segurança. Nos vemos por aí. Até a próxima.